Pessoal, a gente precisa decretar uma crise profunda das ciências sociais, incluindo aí a educação. O pessoal fala em ciências humanas, eu detesto esse conceito de ciência humana, porque nenhum outro animal faz ciência. Então toda a ciência é humana. O estudo do cosmos é humano. Biológico é humano, zoológico é humano. Então, todas as ciências são humanas. Existem ciências humanas que estudam a sociedade. Então, eu acho que é mais preciso dizer que a gente vive uma crise das ciências sociais, onde se inclui a educação. Qual é a grande crise que a gente está passando? E não é pequena, é uma profunda crise. É que nós estamos vivendo um fenômeno macro-histórico. Nós estamos acostumados a trabalhar com fenômenos micro ou meso-históricos. Uma revolução social, né? Uma crise econômica, um processo, a explosão de um vulcão, por exemplo, já sai dessa escala, dependendo do vulcão, sai dessa escala que às vezes o vulcão entra em erupção de 200 em 200 anos. Aí você já começa a trabalhar com séculos. E aí, para você entender causa e consequência, você tem que trabalhar na macro-história. E a gente tem todo um trabalho de trabalhar na micro e na meso-história. Então, essa é a primeira crise que a gente tem. A gente está vivendo um fenômeno macro-histórico que é a chegada de uma nova mídia. Aí vamos lá, oralidade, os gestos quando a gente começa a sair das cavernas, desce das árvores, vai para as cavernas e aí começa a gesticular, depois a oralidade há 70 mil anos, escrita há 7, 8 mil anos, escrita manuscrita, escrita impressa há 550 anos, meios eletrônicos de massa há cento e tantos anos e agora o digital. Então são macrofenômenos históricos que a gente tem que trabalhar na macrohistória. Então a gente não consegue entender, por quê? Porque as causas são antigas e aí a gente não consegue ver as consequências. A gente fica olhando, tentando entender um fenômeno macrohistórico com ferramentas da micro ou da meso-história. Não vai entender. Então começa aí o problema. Então, o fator principal de sobrevivência do ser humano, e isso aí é uma novidade a partir de 1800, até aquela data a gente não vinha nessa escala que a gente veio a partir dali, né? Foi que a gente começou a aumentar a população de maneira exponencial. Em 1800, quando eu faço essa pergunta nas palestras, quantas pessoas habitavam o planeta em 1800? Não é dado, esse dado não está na escola. As pessoas não se preocupam. As pessoas acham que crescer a população não tem consequências. O Brasil, também pergunto, quantas pessoas moravam no Brasil? Também não se sabe. 1800, 1 bilhão de habitantes, estamos com 8. No Brasil, 1900, 30 milhões, estamos com 210. Então, o que acontece? A maneira que o sapiens sobrevive, e isso é uma característica específica de uma tecnoespécie, aumentou a população, que é um fenômeno macro-histórico, nós vamos ter como consequência, mais dia menos dia, o surgimento de uma nova mídia, um modelo de comunicação mais sofisticado para poder lidar melhor com a complexidade demográfica. Isso me parece óbvio. E aí nós vamos ter que quebrar e vamos ter que mudar a filosofia educacional. O modelo filosófico, pedagógico que as pessoas pensam na educação não incorporou, né, a questão demográfica e a questão midiática. Então, quando a gente vive essa revolução midiática, que é um fenômeno macro-histórico, os pensadores de educação não imaginavam que esse aumento populacional, que é inusitado, é fato, né? De 1 para 8, já tínhamos assim algum tipo de crescimento, mas não nessa escala, e quando uma civilização crescia muito, ela acabava entrando em colapso, porque ela não conseguia criar uma nova mídia, ela não conseguia criar novas tecnologias, aí começava um processo de colapso, e aí então ela voltava para o ponto original. Só que agora a gente tem uma sobrevivência sustentável, em que as pessoas não estão morrendo. A medicina melhorou, a produtividade dos alimentos melhorou e as coisas se conseguiu manter esse tamanho populacional sem um colapso.
E a partir daí a gente então tem este problema, que é uma crise filosófica da educação, e as pessoas não incorporam essa crise filosófica como uma perspectiva futura. A gente tem que entender que uma revolução midiática traz com ela um novo canal e uma nova linguagem. O novo canal todo mundo já está vendo, agora na pandemia. Você consegue trabalhar e você consegue dar aula à distância. Esse é o canal. E aí todo mundo está concentrado agora no canal, não está olhando para as outras revoluções de mídia do passado. A grande diferença que nós vamos ter é a questão da linguagem, a nova linguagem. Uma possibilidade de você aprender através dos rastros, como se fosse um Waze do aprendizado, em que as pessoas vão aprender com as outras, com o rastro das outras. É uma mudança profunda, principalmente na educação dos jovens e dos adultos. E aí a gente tem que refletir como nós vamos ter que preparar as crianças para aprender e reaprender num modelo wazerizado, em que você vai classificando o tempo todo, né? Você faz o aprendizado, aprende, classifica, o que vem atrás aprende com você, você aprende com quem está na frente, e você acaba ensinando e você acaba aprendendo. Então, a relação de professor-aluno vai mudar profundamente e você vai tendo que reaprender cada vez mais com cada vez mais pessoas. E é isso que vai garantir o que o Ronaldo Mota colocou como grande desafio educacional futuro. Qualidade na quantidade. Quantidade com qualidade. Você não vai conseguir quantidade com qualidade no modelo oral escrito. Não vai se conseguir, por quê? Porque o modelo oral escrito ele tem um limite, ele bate num teto em termos de limite de atendimento, de relação custo-benefício. Então, um país que nem o Brasil, que sai de 30 para 210, tem que mudar, e aí vem um novo conceito, o macromodelo educacional. Não é uma mudança no micromodelo, não é uma introdução de novas tecnologias, é uma mudança que passa por uma nova filosofia macroeducacional, em que você vai preparar jovens e adultos para viver num mundo muito mais dinâmico e, detalhe, sem as organizações que a gente tem hoje, verticais, com gerente, né, com profissões que você escolhe a profissão com 19 anos e termina, se aposenta na mesma profissão. Quer dizer, então há uma mudança profunda que vai ter que fazer uma revisão da educação das crianças, dos jovens e dos adultos. Esse desafio, a reflexão sobre esse desafio, faz parte do curso que eu, o Tito e o Gustavo, Tito da Agência Azul, Gustavo do Resumo Cast, estamos querendo fazer sobre o futuro do Brasil. A gente quer mudar a rota do debate sobre o futuro da educação no Brasil. Esse curso não é um curso assim, nós estamos querendo aprofundar. Eu não sou educador. Eu não quero aprofundar essa discussão. Eu quero simplesmente dizer a rota da educação que está sendo feita não é adequada. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Temos que mudar a rota. E aí a gente começar a mudar a rota para começar a pegar outra estrada. Tem que pegar um desvio e pegar outra estrada. A estrada que as pessoas estão discutindo o futuro da educação não vai dar em nada. O curso já está em pré-inscrição e eu te convido a fazer parte desse processo que eu acho que vai dar uma guinada nessa conversa sobre educação no Brasil. O link está aqui embaixo, né? Curso ofuturodaeducação.com.br, para você se inscrever e participar desse projeto, que é um projeto exploratório, inovador, para que a gente possa pensar a educação de uma maneira totalmente diferente. O que vocês me dizem?